Oi, gente, boa noite. Deixa eu falar com vocês. Eu tive um imprevisto aqui com a câmera, então não vou aparecer aí para vocês hoje, tá bom? O que eu vou colocar aqui, na verdade, é uma pequena revisão do que a gente falou naquela aula, para não ficar nenhum tipo de dúvida. Eu vou postar aqui esse vídeo para vocês e aí a gente pega depois, faz uma outra videoaula e reforça esse conteúdo direitinho para não ficar complicado para vocês entenderem, tá bom? O que eu quero de vocês nesse momento? Eu quero só reforçar o que foi visto durante a aula e foi mais o que foi que mais ou menos a gente disse nesse período todo. O que eu disse para vocês lá, rapidinho, é que esse exemplo que nós estamos usando aqui dessa bomba, eles facilitam a gente entender algumas coisas. O que? Que a parte de baixo da nossa bomba aqui, onde está o 00 em cima do nome litros, representa o nosso domínio, ou seja, o nosso conjunto A. A parte de cima, total a pagar, representa o nosso conto domínio, que na verdade a medida que eu vou abastecendo, a quantidade de litros vai aumentando, esse valor também é. Isso em função de quê? Da lei de formação nossa, que vai ser esse 1799 aqui, que é justamente o valor dessa gasolina. A partir daí nós entendemos o quê? Que nós vamos sempre trabalhar com dois conjuntos. Nesse caso aqui, colocou o título de conjunto A e conjunto B. Pode ser qualquer um outro conjunto, gente. Importante saber que um conjunto vai estar relacionado com o outro. E lembrando que o conjunto de partida de onde sai as informações, que no nosso caso é a quantidade de litro, ele vai sempre receber o nome de domínio, beleza? E aquele conjunto que recebe a setinha, que é o nosso conjunto, no caso ali é o B, ele vai ser, na nossa bomba ali, seria justamente o valor a ser pago, ele é o contradomínio, tá? E aquele valor que apareceu lá embaixo, ele vai mudar, claro, para cada função vai ter um valor diferente, ele recebe o nome de lei de formação. E aí nós passamos para os gráficos. Nós colocamos sempre que o gráficozinho azul da esquerda passou a ser a quantidade de litros, o nosso balãozinho verdinho aqui passou a ser o valor a ser pago e essa função que aparece aqui em cima, ela é sempre o valor da gasolina. Para facilitar o entendimento e fazer as contas mais rápidas, nós tiramos o valor do álcool lá que estava de 1,79, nós voltamos para R$ 1 só para facilitar. Então o que acontece? Para definir se isso aqui é uma função, eu tenho que entender que para cada litro que tiver desse lado aqui, terá que existir um valor do outro lado. Não existe eu colocar uma quantidade e lá do outro lado não ter valor. Como assim? Se eu colocar 1 litro, né, R$ 1, 2 litros, R$ 2, 3 litros, R$ 3, 4 litros, R$ 4, 5 litros, R$ 5, 100 litros, R$ 100. Se é assim, não vai existir nunca a possibilidade de que um valor desse lado aqui não tenha relação do outro. Então, nesse primeiro critério, isso que vocês estão vendo na tela aí é função sim. Aí ele está definindo que é uma função. Por que a função? Porque todo número que tem no domínio, que nesse caso está representado por pontinhos, mas pode ser por valores, ou letras, ou qualquer outra coisa, todos eles têm uma relação do outro lado. Beleza? O segundo critério, esse aqui embaixo. Isso daqui agora também é função? Não é função. E nós explicamos por quê. Porque eu tenho R$ 1, ou 1 litro, R$ 1, 2 litros, R$ 3 litros, R$ 3, 5 litros, R$ 5. E o 4 litros em real? Não, ele tinha que existir um valor para ele. 4 litros, R$ 4. Então, não existe a possibilidade de nenhum desses aqui ficar sem representante. Ninguém do domínio fica sem representante no contra-domínio. Isso é uma lei. Então, nesse caso, aqui eu digo que deixou sim de ser função, porque não podia existir esse fato aqui. Um outro critério que tem aqui embaixo, para dizer se é função ou não, eu já vou dizendo para vocês, não é função. Por que que ele não é função? Porque 5 litros está R$ 5, está certo. 4 litros a R$ 4, está certo. 3 litros a R$ 3, está certo. 2 litros a R$ 2, está. E por que que 1 litro está representado em 2 no outro conjunto? Eu não posso. 1 litro aqui é R$ 1 e acabou. Não tem condições do mesmo litro custar R$ 1 e custar R$ 5 ou R$ 4.
Entendeu? Então, para ser função, um elemento do domínio não pode ter dois representantes, dois correspondentes no contradomínio. Se isso acontecer, ele simplesmente deixa de ser domínio. Beleza? Então, por que é que isso aqui não é função? Porque existem elementos do conjunto A, que seria o meu domínio, que possui dois correspondentes no conjunto B, que existem dois correspondentes no conjunto B, que é o meu contradomínio. E isso vai em contradição com a definição de função. Para a função, não existe possibilidade de um elemento do domínio possuir dois elementos, ou dois correspondentes, ou dois valores no contradomínio. Beleza? Então, esse seria um segundo critério. E por último, ele diz que isso aqui é a função. Isso daqui, nesse nosso caso, ele vai fugir um pouquinho daquela história da bomba. Por que que ele vai? Porque assim, ó, 1 litro, R$1, 2 litros, R$2, 3 litros, R$3, 4 litros, R$4, 5 litros, R$4. Duas coisas a gente vai tentar agora. Eu preciso entender que nesse caso aqui ele foge daquela lei, daquele exemplo que a gente está usando, mas ele não deixa de ser função. É possível que dois elementos do domínio possuam o mesmo valor no contradomínio. Vamos criar um exemplo para isso, para vocês entenderem por que é possível isso. Eu vou colocar a questão de que a função agora não é o valor da gasolina. A minha função é um número elevado ao quadrado, certo? Então vamos lá. Se aqui for 2, 2 ao quadrado, 4. Se aqui for 3, 3 ao quadrado, 9. Se aqui for 4, 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4 é 16. Aqui embaixo, eu vou dizer que esse daqui é 5 e esse aqui embaixo é menos 5. Aí fica 5 ao quadrado dá quanto? 25. Menos 5 ao quadrado dá quanto? Dá 25. Aí você, menos 5 ao quadrado dá 25? Dá. Porque não é ele vezes ele. O menos 5 vezes menos 5 não dá 25 positivo, porque nesse sinais negativos a multiplicação não dá positivo. Então, quando eu digo que é possível que dois elementos do domínio possuam o mesmo resposta, o mesmo... Oi? Eu estou gravando um vídeo da próxima aula de vocês e vou mandar daqui a pouco. Não esquenta não, é o que eu vou mandar para você daqui a pouco, viu? Inclusive, essa nossa conversa vai sair lá no vídeo, tá? Valeu, um abraço. Certo? Então, voltando aqui, vai ser função sim, vai ser função sim, e a gente vai esclarecer isso dessa forma. Porque é possível sim que eu tenha dois elementos do domínio que possuem sim, lá no contradomínio, eles possuem uma mesma resposta. Beleza? Então fica aí essa explicação para vocês. Dessa primeira aula aqui, dessa definição de domínio contra domínio, a gente vai parar nesse ponto aqui, para vocês poderem entender só a definição de domínio, para depois a gente entrar nos cálculos propriamente dito. Valeu? Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham mais ou menos já pegado de início essa questão da interpretação e que esse exemplo aqui serviu para uma parte e a outra a gente criou para poder justificar o último exemplo do nosso lado. Alô? Valeu, gente. Abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.